Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Geografia de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. Se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para a história. Capítulo 10. O Nordeste. A ilustração. Dona Benta falando do Nordeste aos seus netos, mais a Emília. Deixa isso aqui. Tá mais claro. No dia seguinte, Dona Benta falou do Nordeste do Brasil, onde se acham os estados da Bahia, do Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão e do Piauí. Esses estados, disse ela, ocupam uma região enorme, onde a natureza é mais ou menos a mesma de todos os lados. O clima é quente e, portanto, impróprio para as raças brancas que da Europa emigraram para a América. Notem que no sul do Brasil há muitos imigrantes estrangeiros que vieram e se fixaram em virtude do clima ser mais ou menos o mesmo que de suas pátrias. Mas em todo aquele grande Nordeste, o europeu não se fixa. Isto é, o europeu que não é português, porque o português é também europeu, e se fixa em todos os climas do mundo, sejam os mais tórridos da África, sejam os climas gélidos da Terra Nova lá no Canadá, onde os homens não fazem outra coisa senão pescar bacalhau. As terras de boa parte do Nordeste são montanhosas, cortadas de zonas de caatingas, de vegetação mirrada e espinhenta. Há lá tremendas secas periódicas, isto é, que vêm de tempos em tempos. O Ceará tem sido uma das maiores vítimas dessas secas, que duram às vezes um ano e mais. Um ano e mais? Repetiu a Narizinho horrorizada. Um ano e mais sem chover? Exatamente. E nesses terríveis períodos a vegetação desaparece de todo. Estorricada pelo sol, um gado morre de sede ou de fome e as populações retiram-se para a costa ou outros pontos onde haja água. A maior tragédia do nosso país são essas catástrofes que de quando em quando acontecem, matando o gado e reduzindo à mais absoluta miséria milhares de criaturas humanas. Um dia hei de ler alto um livro de Rodolfo Teófilo chamado A Fome, e vocês verão por que horrores essa gente tem passado. Mas por que não corrigem isso? Por que não fazem poços artesianos? Ou não plantam árvores nessas caatingas? Ou não constroem canalizações como aquelas que a senhora nos mostrou nos Estados Unidos para irrigar as terras secas da Califórnia? Dona Benta mastigou antes de responder. Por fim disse: Não sabemos resolver os nossos problemas, Pedrinho. Essa que é a verdade. A população dessas zonas vive do gado e da cultura de cereais do algodão. Há regiões enormes recobertas da palmeira que produz o coco babaçu, cuja semente é muito procurada pela indústria. Para quê? Delas tiram um óleo ótimo para sabão e outros fins. Se houvesse bons meios de transporte, esse babaçu constituiria uma grande riqueza. Mas não há. Sua exploração ainda é feita por processos manuais e, portanto, em escala pequena. A mais preciosa palmeira da zona é a que dá o coco da Bahia. Existem à beira-mar cocais enormes. Infelizmente, por causa dos impostos e outras razões, não podemos até agora tirar desse coco o mesmo partido que em suas colônias tiram os ingleses e holandeses. É desse coco que se faz a copra, da qual a indústria consome grandes quantidades. O que é a copra? É o branco do coco picado em fatias finas e seco ao sol. O sol evapora a água que as fatias têm, deixando só o óleo. Ficam assim menos pesadas e mais apropriadas para a exportação. Nas fábricas, a copra é espremida para extrair-se o óleo e pronto. Os vaqueiros nordestinos são uma espécie de gaúcho das caatingas. Sabem lidar maravilhosamente com gado
que por ali se cria por si próprio, sendo apartado e negociado quando chega ao ponto. O mais próspero desses estados é o de Pernambuco, produtor de muito açúcar. Isso desde os tempos em que o Brasil era colônia portuguesa. Sua capital, Recife, é a melhor e mais movimentada cidade do norte, com população já de 380 mil almas. E a cidade da Bahia, quantas tem? Menos. A Bahia passa pouco mais de 300 mil. Já as capitais dos outros estados do Nordeste são todas pequenas. Fortaleza, a maior, capital do Ceará, tem 90 mil. Maceió, capital de Alagoas. Natal, capital do Rio Grande do Norte. João Pessoa, capital da Paraíba. São Luís, capital do Maranhão. E Teresina, capital do Piauí. São cidadezinhas aí entre 10 e 16 mil habitantes. Uma observação. Isso na época que o livro foi publicado. Se você for fazer algum trabalho para a escola, verifique antes os dados, pois certamente já estão defasados. Ou seja, não são mais válidos. Entre Sergipe e Alagoas, e entre Pernambuco e Bahia, corre o Rio São Francisco, um dos maiores do Brasil. Em certo ponto, suas águas caem, formando a grandiosa Cachoeira de Paulo Afonso. É um rio muito largo, cheio de ilhotas pelo meio, e que, quando se enche, derrama as águas por uma grande extensão de margens e fertilizando-as. Um Nilo, então? Sim, faz a função do Nilo para uma grande zona dos estados que banha. Os rios são bênçãos da natureza. Por isso é que é sempre à margem dos rios que o movimento de um país começa. Esses estados do Nordeste ocupam uma área grande de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com uma população de uns 10 milhões de habitantes. Já sabe, verifique antes quando se for fazer alguma prova ou trabalho pré-escolar. Os números certamente mudaram daqueles anos onde o livro foi publicado até os dias de hoje. Os elementos que entram na formação da sua gente foram os portugueses, o negro e o índio. Só. Não houve lá, como no Sul, nenhuma injeção de sangue novo europeu. Além disso, Dona Benta foi interrompida por um uro da tripulação que entrara a fazer com o chifre movimento de arranque para cima. Todos correram a ver o que era. Um peixe no anzol, vovó, gritou imediato. E, ajudado pelos demais, retirou da água a linha em cuja ponta se debatia uma soberba garoupa. O cozinheiro de bordo, ao ouvir a gritaria, correu logo de facão em punho. Vendo a garoupa, sua cara abriu-se num lustroso sorriso culinário. Até que enfim, exclamou, uma garoupa das grandes. Vou fazê-la recheadinha com farofa e azeite de dendê. Dona Benta tinha se aproveitado da passagem pela Bahia para comprar várias garrafas de azeite de dendê que as cozinheiras de lá usam como tempero. E lá se foi ela para a cozinha toda risonha com belo peixe seguro pela goela vermelha a arrebiar. A garoupa é um peixe das pedras, disse Dona Benta. É muito apreciado. Esses mares aqui têm até baleias. Na Bahia floresceu antigamente a indústria da pesca da baleia. Monstros que os pescadores matam para aproveitar o toucinho, fervem-no em grandes tachos e reduzem-no a óleo, e o óleo de peixe. Isso naquela época. Atualmente não existe mais pesca de baleia. Acho que atualmente só o Japão ainda pratica pesca da baleia. E para que serve? Servia para iluminação. Hoje, porém, depois que o petróleo e a eletricidade tomaram conta do mundo, quem fornece luz aos homens em toda parte é o petróleo e a eletricidade. Isso fez que a pesca da baleia perdesse a importância de outrora. Para que andar correndo risco pelo mar na caça desses cetáceos, se furando a terra um óleo excelente jorra em tremendas quantidades? O óleo de peixe, porém, ainda é usado pela indústria do sabão e da margarina. Que eu saiba, atualmente não fazem mais margarina com óleo de peixe, sim com óleos vegetais. Já sabe,
Não bote na prova a resposta. Se perguntar assim, de que é feita a margarina? Óleo de peixe. A professora vai escrever errado. Afinal, atualmente a margarina é feita de óleos vegetais. Milho, arroz, que mais? Soja, óleo de soja também é usado. Mas peixe, que eu saiba, não é usado mais para fazer óleo, margarina. Nas costas do Rio Grande do Norte, Dona Benta mostrou aos meninos o Cabo de São Roque, que é a ponta mais a nordeste do Brasil. E também mostrou os recifes que por ali abundam. Explicou que recifes são pedras que saem do mar a pequena distância das costas. Também mostrou bancos de areia, uma coisa um pouco diferente de praia, embora composta só de areia. Esse Cabo de São Roque não é o mesmo célebre Cabo Roque da história de Canudos que a senhora nos contou? Dona Benta riu-se. Não, Emília. O Cabo Roque era um soldado da Guerra de Canudos. Já passamos a Bahia, a senhora esqueceu-se de nos mostrar onde fica o tal Canudos, disse Narizinho. Estamos em tempo ainda, respondeu Dona Benta, e apontou para certa direção com a luneta mágica. Vem espiar. A menina espiou, viu uma região montanhosa e deserta. Sua vegetação rala, toda retorcida, sinal de muito castigo de secas. E aquilo lá, vovó? Só aquilo? Sim, minha filha. Naquele áspero trecho de natureza estéril, desenrolou-se um dos grandes dramas da vida brasileira. Um grupo de jagunços, isto é, desses homens dos sertões que vivem de criação, foi se juntando em torno de um iluminado, de nome Antônio Conselheiro. Iluminado quer dizer um homem místico, que vê coisas que os outros não veem. Essas gentes tinham uma fé cega no conselheiro, que era uma boa alma, e por fim acabaram só ouvindo a ele e a mais ninguém. As autoridades enciumadas quiseram acabar com aquilo. Mandaram contra os jagunços um destacamento de soldados da polícia. Mas o feitiço se voltou contra o feiticeiro. Os jagunços afugentaram a polícia. As autoridades mandaram uma expedição maior, e o resultado foi o mesmo. Os jagunços correram com a nova expedição. Mandaram depois um batalhão inteiro comandado pelo Major Febrônio. Foi destroçado o batalhão, morrendo o Major Febrônio. Por fim, o governo federal entrou em cena, enviando o coronel Moreira César com 1.200 homens. A derrota foi maior ainda. Esse coronel, que gozava fama de valente, perdeu a vida lá. A brincadeira tinha degenerado em guerra. O governo federal mobilizou um verdadeiro exército comandado por vários generais, e a luta foi tremenda. Os jagunços viram-se atacados por milhares de homens, sendo afinal vencidos. Mas não se renderam. Pararam todos até o último, na defesa de seu chefe. Heroísmo maior que o demonstrado por essa pobre gente não pode haver. Infelizmente, é o heroísmo do fanático que apenas crê, mas não raciocina. Os meninos contemplaram por longo tempo as paragens onde se desenrolou a tragédia, já sem nenhum vestígio da cidadezinha de casebres construída pela jagunçada bronca. Por que não erguem lá um monumento que recorde o fato? Indagou Narizinho. Porque o grande monumento sobre a tragédia de Canudos já existe. São Os Sertões, do genial Euclides da Cunha. Um dia havemos de ler essa obra-prima. Prima de quem, Dona Benta? Perguntou Emília. Do seu nariz, está ouvindo? Respondeu Narizinho danada. Quem pergunta que não deve, ouve o que não quer. Na costa do Piauí, o brigue parou de frente ao delta do rio Paraíba. Reparem na foz desse rio, observou Dona Benta. Divide-se em 6 baras, ou bocas de despejo para o mar, formando assim um grande delta. Delta eu sei o que é, gritou Pedrinho. Aprendi na história do mundo quando estudamos o delta do Nilo no Egito. Você lembra dessa parte? Se lembre, coloque nos comentários aqui embaixo. Pois agora está diante de um delta em pessoa. Veja, depois de despejar-se no mar, o rio abre-se como um leque. Antes de despejar-se no mar, o rio abre-se como num leque. Destas 6 baras, 2 pertencem ao Piauí, e as outras ao Maranhão. O Paraíba divide os 2 estados
quase desde o ponto em que nasce. Os rios não nascem como os pintos, indagou Emília. Nascem, embora não seja de um ovo como os pintos. Começam num simples olho d'água, que brota da terra pelo flanco de alguma montanha. Esse ponto chama-se nascente. Depois vem correndo como fio d'água que é, e recebendo pelo caminho outros fios d'água. São os afluentes. Passa quando incorpora a ribeiro ou riacho. Depois a ribeirão, que é um riacho ou ribeiro grande. E finalmente a rio. Enquanto o brigue já ia velejando veloz rumo ao oeste, com a intenção de alcançar naquele dia o estuário do Amazonas, realizou-se o jantar, que foi uma festa. A garoupa preparada pelo cozinheiro estava divina. Tia Anastácia é mesmo uma danada, exclamou o narizinho, repetindo o prato. Que boa ideia teve de descobrir esse tal azeite de dendê. No começo a gente estranha, mas acaba gostando. À sobremesa, Dona Benta falou da ilha de Fernando de Noronha, que fica em alto mar, fronteira a Pernambuco. Uma ilha árida que foi aproveitada para presídio. Mostra-se a pouco mais de 300 quilômetros do Cabo de São Roque. E que é presídio, que saber a menina? Uma prisão, respondeu Dona Benta e mudou de assunto, porque sua neta não gostava de assuntos tristes. Uma outra observação. Atualmente, Fernando de Noronha não é mais uma prisão. É uma ilha, destino turístico para muitas pessoas. E também moradia de algumas. Ou seja, não é mais presídio. Não, se você botasse na prova isso, vai tirar 0. Ou pelo menos vai errar essa questão. Então, verifique antes de botar na prova as informações desse livro, pois podem estar desatualizadas. Ok? E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga um novo inscrito para o canal. Já sabe. 200 inscritos e eu vou divulgar qual vai ser o novo quadro do canal. E 250 inscritos, eu lanço novo quadro. Mas enquanto isso, eu quero sugestões de o que vocês querem ver no novo quadro, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.